Olá, amigos, como é que vocês estão? Todos na paz de Cristo? Então, a gente tratou no nosso vídeo anterior da questão do sacerdócio, e conforme eu havia mencionado, hoje nós vamos falar sobre a questão dos sacramentos, né? Especificamente sobre o número de sacramentos, né, da Igreja Católica em contraposição à teologia protestante, né? Eu não vou falar de forma muito detalhada sobre todos os sacramentos. Na verdade, eu acho que alguns dos sacramentos exigem vídeos específicos. Conforme eu já falei sobre a Eucaristia, a gente vai fazer algo específico. O batismo também, nós vamos fazer algo específico. Mas é importante a gente mencionar que, para a teologia protestante, nós consideramos o batismo e a Eucaristia sacramentos de fato, ou seja, sinais visíveis instituídos por Cristo da nova aliança que nós recebemos. Então, nós não temos a polêmica a fazer em relação a isso. Embora a natureza do sacramento em si, a gente vai tratar em vídeos específicos. Nós vamos passar resumidamente por eles. Os que realmente mais são importantes para nós são os 5 sacramentos adicionais que a Igreja Católica afirma também terem sido instituídos por Cristo, né? Um texto que é extremamente importante é justamente o cânon, do Concílio de Trento, da seção 7, no qual o Concílio de Trento, para quem não sabe, foi um concílio convocado no século XVI justamente para combater a reforma protestante. E na seção sobre os sacramentos ele diz o seguinte: se alguém disser que os sacramentos da nova lei não foram todos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo, ou que são mais ou menos que 7, a saber, batismo, confirmação, alguns conhecem como crisma, né? Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, também era conhecido no passado como extrema-unção, ordem e matrimônio. Ou ainda que algum desses 7 não é verdadeiramente e propriamente um sacramento, seja anátema. Então, basicamente, o que a Igreja Católica está dizendo aqui? Está dizendo que todos esses 7 sacramentos foram instituídos por Jesus, e se alguém negar o número, né, ela fixou em 7. Se alguém falar que tem 8, que são 6, são 5, são 4, são 10, são 9, você está sob anátema. E embora hoje, justamente em função dos movimentos ecumênicos que existem hoje, né, entre católicos e protestantes, enfim, a Igreja Católica se abriu bastante para o ecumenismo, muitos teólogos modernos eles tentam, de alguma forma, suavizar o que era um anátema. Mas a história não nos deixa mentir, né? No contexto da teologia do Concílio de Trento, o que era estar sob um anátema? É basicamente dizer que você está excluído do reino dos céus. Se você está sob um anátema, você vai para o inferno. Não tem outra terminologia mais clara para explicar o que é isso, né? E o que está sendo dito é, se você não concorda que são 7, se o número não é 7, né? E se você afirma que eles não foram instituídos por Cristo, você vai para o inferno. Qual que é o problema com esse tipo de afirmação? E eu acho que isso nos dá uma boa reflexão do porquê nós não podemos ser católicos romanos, né? É que durante o primeiro milênio do cristianismo, até onde me consta, e se eu estiver errado, eu acho que é bem provável, mas inclusive eu vou trazer um autor católico em apoio à minha conclusão, né, em apoio a essa proposição. Você não tem, no primeiro milênio do cristianismo, nenhuma defesa da fixação do número de sacramentos em 7. Durante 1000 anos de história da igreja, nós não temos isso. Então, aquilo que o Concílio de Trento está afirmando ser anátema, englobaria todo o primeiro milênio da igreja, né? A gente não tem nenhum autor cristão defendendo essa fixação em 7. Geralmente, os historiadores da doutrina afirmam que Pedro Lombardo, na sua obra, na Sentenças de Pedro Lombardo, que foi uma obra escrita no século XII, é o primeiro teólogo a afirmar que o número de sacramento é 7, né? A fixar esse número de sacramentos em 7. E mesmo ele não foi, ele não bateu o último prego nessa controvérsia. Você teve teólogos escolásticos depois de Pedro Lombardo afirmando um número diferente, inclusive considerando outros institutos como sacramento. Então é algo que realmente está totalmente desassociado da história da igreja, né? Mas como é muito comum na teologia católica, você simplesmente pega proposições teológicas muito dúbias, né, muito duvidosas, e simplesmente eleva isso como uma condição de fé, uma condição de salvação
para o fiel. Uma outra questão interessante, além da questão do número em si, né, é interessante a gente observar, eu falei do primeiro milênio da história da igreja, o que a gente observa na história da igreja é que há um consenso em relação aos dois sacramentos com os quais nós concordamos. Né? Os autores cristãos, desde o início, entenderam o batismo e a Eucaristia como verdadeiros sacramentos. Né? Alguns autores defenderam 3, né? Por exemplo, se eu não me engano, Ambrósio, ele defende a ideia de três sacramentos. Né? Ele inclui o batismo, a Eucaristia e a confirmação. Porém, é importante a gente lembrar que no século IV, a confirmação ela ainda não estava, no século III, início do século IV, a confirmação ainda não estava desassociada do batismo. Né? Então, era um sacramento que não necessariamente era visto como um sacramento à parte. Né? Era visto como uma etapa do próprio sacramento do batismo. Então, existe, assim, digamos que um consenso na história da igreja a respeito desses dois. Mas em relação a todos os outros, nós vamos ver que, muito pelo contrário, né? A maior parte deles, em períodos até longos da história da igreja, não eram considerados sacramentos. E aqui a gente vai utilizar principalmente um autor católico chamado Joseph Martus. Esse autor ele é muito importante porque ele escreveu um livro, né? O título da obra é Deconstructing Sacramental Theology. Né? Ele basicamente escreve uma obra para, conforme o título diz, né, desconstruir a sacramentologia católica, que é basicamente uma herança do período escolástico. Né? Realmente o que a gente conhece hoje como sacramentologia católica, ela foi fixada, ela tomou sua forma madura no período escolástico e foi afirmada dogmaticamente no Concílio de Trento, também em alguns concílios anteriores, como o Concílio de Florença. Né? E ele escreveu essa obra, inclusive no futuro eu pretendo até escrever artigos trazendo mais detalhes sobre essa obra. Hoje a gente vai trazer algo mais resumido. Mas ele também escreveu um artigo onde ele faz um resumo do livro. Né? Então as citações que eu vou trazer aqui não são diretamente do livro. As citações são do artigo, que é um resumo do livro. Inclusive eu deixei aqui o link para quem quiser consultar. É bem interessante, né? Para quem não quiser ler um livro de mais de 300 páginas, você pode ter a versão resumida. Né? Mas o livro também eu recomendo bastante. Inclusive está bem barato pelo Kindle na Amazon. E a primeira questão que a gente precisa analisar é justamente se esses 7 sacramentos foram de fato instituídos por Jesus. Né? E aí o Joseph Martus, ele começa dizendo o seguinte: os católicos geralmente têm uma compreensão ingênua sobre as origens de seus sacramentos. Quer estejam mal informados e acreditem que os sacramentos remontam à igreja primitiva, ou ao próprio Jesus, quer estejam conscientes de que os rituais de sua igreja evoluíram ao longo dos séculos, eles têm a sensação de que há algo basicamente correto em haver 7 sacramentos. Então o Marcos ele basicamente defende que essa teologia dos 7 sacramentos ela é fruto de uma época, do espírito de um período da história. Ela é fruto do período escolástico. Mas ela não pode ser remontada ao período dos apóstolos. Você não tem no Novo Testamento, conforme nós já dissemos, nenhum outro sacramento instituído por Cristo que não seja o batismo e a Eucaristia. Você pode procurar confissão e penitência, não tem. Eu sei que os católicos vão utilizar alguns textos, né? Eles vão usar o poder das chaves, ou então eles vão usar aquele texto de João 20. Mas nenhum desses textos, se forem exegeticamente bem trabalhados, eles nos apresentam, por exemplo, o sacramento da confissão e da penitência. De fato, esse sacramento não existe no período apostólico. Isso é um consenso, inclusive, a respeito do período dos apóstolos. Né? Você não tem a unção dos enfermos, né, sendo instituída por Jesus. Você não tem o casamento. Né? O casamento como sacramento não é algo que está na Bíblia. Definitivamente não faz parte da Igreja Apostólica. Né? Você não tem também o sacramento da confirmação, por exemplo, que iria surgir séculos mais tarde. E é isso que a gente vai trabalhar aqui mais adiante. Né? Ele diz também, não há textos do Novo Testamento que possam ser usados para sustentar a teologia sacramental escolástica, que é basicamente aquela teologia sacramental que acabou formando a visão da Igreja Católica sobre os sacramentos. O Martus, ele fala especificamente sobre a questão do batismo. Né? E ele diz o seguinte: organizar esses textos em ordem cronológica mostra uma evolução clara da linguagem teológica, desde o uso metafórico das palavras nos primeiros textos até uma interpretação metafísica dessas palavras em textos posteriores. Por exemplo, o selo do Espírito de que Paulo escreveu era muito provavelmente a manifestação exterior de uma conversão espiritual. Mas séculos mais tarde,
quando tornar-se cristão já não implicava uma mudança dramática de estilo de vida, ele foi interpretado como uma realidade metafísica impressa na alma pelo rito do batismo. Então, o caso do batismo, embora a gente concorde que ele seja um sacramento, e embora haja também dentro das tradições protestantes uma série de visões diferentes sobre o rito do batismo, uma vez que há tradições protestantes que defendem a regeneração batismal, mas a gente percebe aqui que o Matos defende a ideia de que, no início, as palavras para se referir ao batismo elas eram metafóricas, ou seja, elas não expressavam de fato uma interpretação metafísica, uma mudança metafísica dos elementos, né, dos entes envolvidos. Né? Ele diz que o selo do Espírito, e esse selo do Espírito ele é mencionado em algumas passagens, se vocês quiserem ver depois, Efésios 1, 13, 14, Efésios 4, 30, além de 2 Coríntios 1 e 22. Mais tarde, esse selo do Espírito foi interpretado, né, quando a teologia sacramental se desenvolveu, especialmente ali a partir do século V, esse selo do Espírito foi interpretado como sendo uma impressão, né, que o rito do batismo criava na alma daquele que era batizado. Mas a gente não vê em nenhuma dessas passagens esse selo do Espírito sendo relacionado ao batismo em si. Muito pelo contrário, a gente vê como uma manifestação exterior de uma conversão interior. Então, Paulo afirmava que esse selo do Espírito era uma garantia que o Espírito Santo nos fornecia após a nossa conversão. Era uma garantia espiritual fornecida pelo Espírito Santo de que agora nós estaríamos vivendo uma vida nova. E essa vida nova, né, que ela frutificava a partir de uma conversão espiritual, mas ela se expressava externamente, essa conversão espiritual, né, não estando, a princípio, relacionada com o batismo. Ele diz também, isso sugere que os primeiros seguidores de Jesus viam o que estavam fazendo como uma imersão simbólica, não como a realização de um ritual que tivesse um nome próprio. A compreensão que Paulo tinha do significado dessa imersão simbólica vinha de sua própria experiência e da experiência de outros. A garantia ou o penhor do Espírito é, com toda probabilidade, uma referência à experiência de dons carismáticos, com a expectativa de que ainda haveria mais. As imagens de um corpo de imersão ou mergulho e de morrer e ressuscitar podem todas ser interpretadas como referências a mudanças na pertença ao grupo, nas atitudes e nos comportamentos que foram vivenciados por Paulo e outros membros do movimento de Jesus. Ele está defendendo o quê? Quando Paulo se refere, né, quando ele utiliza essa linguagem, né, de morte, de ressurreição, de renovação, especialmente essas imagens estão associadas ao rito do batismo, ele estaria falando de forma simbólica, né? Ele não está falando de algo que é da própria metafísica do rito, mas ele estaria se referindo ao que o rito simboliza, né? Para onde ele aponta. Ele aponta justamente para essas mudanças, né? Para essa nova vida, essa nova criatura que é formada ali, né? E não algo que é operado no batismo em si, né? Ele vai falar basicamente aqui da evidência de Justino Marte sobre o batismo, né? Ele também é interessante observar que o Gary Wills também tem uma posição bastante parecida com a do Martins, né? Ele afirma, como não há sacerdócio no Novo Testamento, os leigos foram os primeiros batizadores, um papel que lhes foi concedido de forma relutante em tempos posteriores. Nos primeiros séculos, o batismo era dado a adultos apenas, após longo catecumenato nas verdades do cristianismo. Isso é uma questão interessante, né? Nós não temos ali no período do Novo Testamento essa ideia de que o batismo deveria necessariamente, ou pelo menos primariamente, ser conferido por sacerdotes, né? Afinal, conforme a gente já viu no nosso vídeo anterior, você não tinha a figura do sacerdote no Novo Testamento. O Marcos ele também vai falar sobre a Eucaristia, inclusive ele comenta o texto de 1 Coríntios 11, onde ele diz o seguinte, a ceia do Senhor descrita em 1 Coríntios é melhor entendida como uma refeição comunitária para a qual muitas pessoas levavam comida. Isso aqui é uma questão interessante, até hoje muita gente não observa isso. Quando Paulo fala da ceia no capítulo 11 de 1 Coríntios, ele está falando de uma refeição completa, né? É o que se chamava de refeição ágape, né? Então, essas primeiras comunidades cristãs, elas associavam a comunhão cristã a um momento de alimentação mesmo. Não era apenas aquela ceia, aquele momento mais litúrgico da distribuição dos elementos, do cálice e do pão, né? Tudo isso, inclusive, autores como Marcos e outros autores também vão defender que tudo isso era parte de um mesmo momento,
né? No início você não tinha a refeição ágape e depois a celebração da Eucaristia em si, né? A celebração da Eucaristia e a refeição ágape faziam parte de um mesmo momento do culto cristão. E esse momento era um momento de se alimentar mesmo, né? E o que estava acontecendo na igreja de Corinto é que algumas pessoas chegavam antes, outras chegavam depois. Essas que chegavam depois provavelmente eram escravos ou eram pessoas que tinham trabalhos mais duros, então eles não conseguiam chegar no momento exato em que a reunião começava. E aqueles que chegavam primeiro comiam tudo e não deixavam nada para os que chegavam depois. Inclusive, quando Paulo fala sobre não discernir o corpo, é disso que ele está falando. É de não respeitar a unidade do corpo de Cristo, né? Não tem nada a ver com o caráter metafísico dos elementos da Eucaristia. Até porque isso sequer é discutido por Paulo em 1 Coríntios 11. Né? Não discernir o corpo ali é justamente a falta de caridade para com o corpo de Cristo. A gente tem que lembrar que na literatura paulina, a igreja, a comunidade cristã, é em diversos momentos chamado de corpo de Cristo. Então, o que está sendo ofendido, né, não é o elemento em si, mas o corpo eclesiástico, né? É a falta de caridade para com o corpo eclesiástico por parte daqueles que não esperavam pelos seus irmãos. Ele diz, o corpo do Senhor ao qual o texto se refere é mais provavelmente a comunidade local do que o que mais tarde foi chamado de pão consagrado, né? Esse versículo mais tarde vai ser interpretado para se referir, para se defender a transubstanciação, mas é um texto que definitivamente não está lidando com a metafísica dos elementos. O Marcos ele continua dizendo sobre as passagens dos evangelhos, né? As palavras de Jesus sobre o pão e o vinho, conforme relatadas nos evangelhos sinóticos, não podem ser usadas como textos prova para crenças eucarísticas cristãs posteriores, porque a cópula não teria sido usada em aramaico. Isso aqui é uma questão importante, né? Porque muitos católicos dizem que, como Jesus falou, isto é o meu corpo, e não falou, isto é como o meu corpo, né? Eles então interpretam que Jesus necessariamente está falando literalmente, ou seja, ele está dizendo que realmente o pão ali se transformou no corpo de Cristo. Esse argumento ele não faz nenhum sentido, gente. Nenhum sentido. Por quê? Porque basicamente você está fazendo um argumento exegético muito forte a partir do português. Mas o Novo Testamento não foi escrito em português. O Novo Testamento foi escrito em grego. Lembrando que ele foi escrito em grego, mas a gente basicamente os autores estão traduzindo para o grego aquilo que originalmente foi falado em aramaico, né? Então você usar esse argumento a partir de uma partícula do português não faz nenhum sentido. Mas é interessante que mesmo quando você considera a língua portuguesa, a metáfora, quando você faz uma comparação, você geralmente utiliza a palavra como. Mas a metáfora não, né? Geralmente a gente usa metáforas e a gente não utiliza a palavra como, né? Por exemplo, quando eu digo que esta aliança é sobre o meu casamento, né? Eu não necessariamente preciso utilizar uma partícula, né? Eu posso simplesmente pegar a minha aliança e falar isso aqui é o casamento com a minha esposa, porque é isso que a aliança simboliza. Inclusive, em várias outras passagens, nós vemos esse uso da linguagem, né? Jesus diz que é uma porta, que é a videira verdadeira, que é a luz do mundo, e nem por isso ninguém interpreta nessas passagens que Jesus se transformou de fato na luz, na videira ou na porta, né? Mas enfim, isso é uma questão que a gente vai explorar mais nos vídeos sobre a Eucaristia. Ele diz, da mesma forma, o discurso do pão da vida no quarto evangelho, ele está falando do evangelho de João, principalmente ele está falando de João 6, e eu vou trazer depois um vídeo só sobre João 6, pode ser interpretado simbolicamente, como os protestantes têm feito desde a Reforma. Em outras palavras, não há razão para tomar essas passagens literalmente, exceto pelo interesse de sustentar doutrinas católicas posteriores. De fato, ninguém estaria lendo essas passagens de forma literal se não fosse por doutrinas que se desenvolverem posteriormente. E esse é um problema de quando você faz teologia histórica e teologia bíblica. Isso é uma distinção muito importante. A teologia histórica, ela diz respeito à forma como as ideias se desenvolvem, como as doutrinas se desenvolvem ao longo da história. Mas eu acho, e é isso que o catolicismo e outras tradições cristãs também fazem muito, você não pode supor que aquilo que se desenvolveu num determinado período da história é necessariamente a correta interpretação da Bíblia. A Bíblia tem que ser interpretada em seus próprios termos. É por isso que existe a exegese bíblica, né, a teologia bíblica, em que você precisa mergulhar no texto bíblico e realmente entender o que aquele autor bíblico quis dizer.
e não necessariamente importar uma interpretação de um determinado período da história só porque ela é conveniente para a tradição da sua igreja. A respeito da confissão e penitência, que mereceria até um vídeo à parte, eu acredito que eu devo fazer também, mas o que é interessante? A gente também não tem a confissão auricular nem a ideia da absolvição sacerdotal no Novo Testamento. Em nenhum lugar do Novo Testamento é dito que nós devemos confessar nossos pecados secretamente, de forma privada, a sacerdotes ordenados, e que só eles teriam o poder de absolver esses pecados, né? Que é o que a teologia católica ensina em relação aos pecados mortais, né? O Marcos, ele diz o seguinte: no ensino de Jesus, perdoar os pecados dos outros é algo que deve ser feito por todos os seus seguidores, não apenas por ministros designados. A gente vê, por exemplo, alguns textos que falam da confissão mútua ou da confissão pública de pecados na igreja. É o caso da epístola de Tiago, por exemplo, né, que diz: confessai os vossos pecados uns aos outros. Mas não existe no Novo Testamento, definitivamente, a ideia de você confessar o pecado a um ministro e esse ministro teria, então, o poder de declarar, ou melhor, o poder de absolver o seu pecado, né? Alguns católicos vão citar, por exemplo, o poder das chaves que é conferido a Pedro em Mateus 16, chaves essas que depois são conferidas a todos os discípulos de Jesus em Mateus 18, ou seja, essas chaves, na verdade, são conferidas a toda a igreja. E isso não está relacionado à confissão auricular. Nós temos, por exemplo, a partir da literatura judaica e da literatura rabínica, e é a exegese que muitos autores vão fazer desse poder das chaves, o que Cristo estava falando ali era a questão da disciplina eclesiástica, né? O poder das chaves era o poder de você excluir pessoas da comunidade cristã. E isso, realmente, toda igreja saudável deve exercer. Que era basicamente o poder de excomunhão, de excomungar certas pessoas. Paulo, por exemplo, na Epístola aos Coríntios, fala dessa questão, e é bem interessante quando ele fala de um homem que estava dormindo com a mulher do seu próprio pai, né? Ele afirma que nem entre os gentios, né, nem entre os incrédulos, se via pecados tão graves. E o que Paulo fala? Ele diz que devem excluir aquele homem da comunidade. Só que o que é interessante na Epístola aos Coríntios, nessa passagem específica, é que Paulo não insta um sacerdote a fazer isso. Ele não insta um líder específico da igreja de Corinto a realizar essa excomunhão. Ele fala para toda a igreja. Ou seja, o processo da excomunhão seria realizado por toda a igreja. Mas a disciplina eclesiástica que é exercida na medida em que a igreja recebe pessoas, mas na medida em que a igreja tem sim também o poder de excluir pessoas, ela é substancialmente distinta do sacramento da confissão e da penitência, né? O Marcos, ele vai falar também do período pré-niceno. Ele diz o seguinte: durante essa era, um processo de arrependimento público permitia que apóstatas arrependidos e outros pecadores retornassem à plena participação na igreja sob a supervisão do bispo local. Era compreendido universalmente que o penitente era perdoado por Deus e não pelo bispo. Então, o período pré-niceno, basicamente, a gente está falando da evidência até o início do século IV. O que existia nesse período da história, gente? Inclusive, tem um artigo que eu vou deixar na descrição do vídeo, um artigo do William Webster, onde ele fala em detalhes sobre o desenvolvimento histórico dessa doutrina. No século III, você tem ali, principalmente nos teólogos norte-africanos, você tem Tertuliano, por exemplo, e Cipriana, essa ideia de pessoas que cometem pecados graves, geralmente eram pecados públicos, né? O pecado mais comum que a gente está falando aqui era a apostasia. Eram pessoas que durante os períodos de perseguição elas acabavam negando a fé, e essas pessoas depois desejavam retornar à igreja. Só que os bispos da igreja desse período, eles não permitiam que elas retornassem sem antes passar por um período de penitência. Só que assim, não havia aqui, né, isso se aplicava aos apóstolos, mas também se aplicava a outros pecados, apenas para pecados graves. Tá? Isso era aplicável apenas para aqueles que cometiam pecados que geralmente tinham uma natureza pública, escandalizavam a comunidade e eram considerados pecados graves. E tem uma outra característica desse processo também, né? Na opinião de Tertuliano, por exemplo, de muitos autores desse período, esse processo ele era possível apenas uma vez na vida. Você não poderia repetir diversas vezes, porque é isso que pode ser feito na confissão. No sacramento da confissão e da penitência, você pode se confessar indefinidas vezes, né? Ou variadas vezes. Inclusive, você pode cair várias vezes no mesmo pecado, ainda que ele seja grave, e recorrer ao sacramento.
Nesse período da história, se entendia claramente que para esse tipo de... Para que você recorresse a esse processo, era possível apenas uma única vez na vida. Então, essas pessoas elas passavam por um processo de penitência. Esse processo ele era extremamente longo. Às vezes, alguns poderiam dizer que ele era até mesmo humilhante. A pessoa ficava, inclusive, excluída da comunhão. Ela não poderia participar da Eucaristia. Ela deveria passar por esse processo de penitência. E após esse processo, ela seria readmitida na igreja. Mas observe que esse processo de readmissão não havia o que eu considero o elemento central do sacramento católico romano, que é a absolvição sacerdotal. Não havia nenhum sacerdote que afirmava que perdoava aquele pecado. Não. Esse processo de volta à comunhão, primeiro, ele era operado por toda a igreja, com a participação do bispo, mas ele não tinha a absolvição sacerdotal. Então era um processo radicalmente distinto do que se vê hoje, por exemplo, na Igreja Católica Romana. Lógico que isso iria se desenvolver ao longo dos séculos. Na verdade, o que a gente chama de confissão auricular só surge na história da Igreja, os primeiros registros são entre os monges irlandeses no século VI. É interessante porque a Igreja irlandesa ela era basicamente uma igreja de monges, né? Então começou-se a praticar nessas comunidades monásticas justamente essa ideia da confissão, que inicialmente era mais um processo de direcionamento espiritual. Mas isso, né, as ideias elas são assim, elas vão criando vida própria. Isso acabou se tornando a confissão auricular. E a gente está falando do século VI, século VII, mais ou menos, né? Então, os primeiros registros que a gente vai ter de confissão auricular é justamente no século VI e século VII, ou seja, é algo extremamente tardio na história da Igreja. E, obviamente, não foi algo instituído por Cristo, senão teria sido praticado pela Igreja desde o início. Você não vai ver isso no século II, por exemplo, ou no século III. E aí, isso então acabou se espalhando, né? Os primeiros manuais penitenciais são desse período, século VII, século VI, século VII, e isso acabou então se espalhando pela Igreja Latina, né? E se tornaria ali algo bastante praticável, se tornaria a norma no período da Alta Idade Média. Mas definitivamente não era algo instituído pelos apóstolos, né? A gente pode ver pelo panorama histórico, né? O Martos ele diz também, ao discutir o processo de penitência pública, alguns escritores desse período começaram a falar como se bispos e presbíteros tivessem o poder de perdoar. Aqui ele ainda falou do século IV, tá? E embora outros continuem a falar do perdão como vindo de Deus quando o pecador é verdadeiramente arrependido. Então você ainda não tem no século IV a ideia firmemente estabelecida de uma absolvição sacerdotal pelo bispo. A questão da extrema-unção da unção dos enfermos. Esse é um sacramento que ele geralmente é conferido a pessoas que estão acamadas ou pessoas que estão em estado grave, algumas até mesmo em leito de morte. E ele tem tanto uma função ele tanto confere uma graça que pode levar à cura física do doente, assim como também ele confere uma graça que perdoa pecados. Então ele tem esse duplo aspecto, né? Esse sacramento, ele também, a gente não tem esse sacramento no período apostólico, e ele também não é uma prática clerical dos primeiros séculos da Igreja. O Martos ele vai trazer o seguinte: a referência à unção feita pelos presbíteros na Epístola de Tiago não pode ser usada para justificar um ritual eclesiástico que apenas padres têm permissão de realizar. Este é um sacramento que só os sacerdotes podem conferir. E isso é uma questão bem interessante, porque o texto base usado é aquele texto de Tiago, né, onde ele afirma que se houver alguém doente, que os presbíteros unjam essa pessoa com óleo para que essa pessoa seja curada, né? Você não tem ali na Epístola de Tiago essa ideia de que apenas um sacerdote poderia fazer essa unção. Por que a unção com óleo, né? Não sei se vocês já pararam para se perguntar. Porque havia, nesse período da história, né, entre os judeus, e no século I, a ideia de que o azeite, de que o óleo, né, o óleo do azeite, ele tinha funções medicinais. Ele, inclusive, era usado na vida comum como um medicamento. Por isso que Tiago fala da unção com óleo, né? Mas você não tem ali uma série de elementos desse sacramento da unção dos enfermos. O principal elemento é justamente o quê? A ideia de que apenas sacerdotes poderiam administrá-lo, que é o que veio a ser mais tarde ensinado, né? Inclusive, o Martos ele diz o seguinte: a unção, ele fala até o século III, né, do período pré-niceno. A unção dos enfermos é uma prática leiga e não clerical. Então, até o século
até o início do século IV, na verdade, a gente não tem essa ideia de um clero ordenado, de apenas sacerdotes ordenados ungindo os enfermos. Os próprios leigos praticavam a unção dos enfermos. Se os próprios leigos poderiam fazer isso, qual que é a conclusão óbvia, gente? A conclusão óbvia é que isso não é um sacramento, porque dentro da teologia católica, né, a unção dos enfermos é um sacramento que exige a administração pelo sacerdote. Né? Aí ele diz, no século IV, o óleo usado para a unção dos enfermos começa a ser visto como um sacramento, mas ainda não existe um rito clerical da unção. Esse rito clerical da unção, ele só vai surgir no século VIII, ou melhor, no século IX, na Igreja Francesa. Inclusive, isso vai surgir sendo bastante influenciado por uma falsificação que mais tarde também seria utilizada para afirmar os poderes do Papa, que são os famosos pseudo-decretos de Isidoro. Se tem um documento falso que ajudou o Papa a avançar sobre a Igreja Latina, as suas reivindicações de jurisdição universal, foi esse documento. Esse documento ele também foi o responsável por instituir o rito dessa unção dos enterros. Mas como a gente viu, até o século III, essa unção praticada com óleo não era uma prática clerical, era uma prática leiga, o que nos leva a crer que não era um sacramento. Ele vai falar também da ordenação. Não há referência no Novo Testamento à imposição de mãos que possa de forma plausível ser interpretada como ritual de ordenação. A respeito do período pré-niceno, ele diz, até o século III não há evidência direta da ordenação no sentido de ser introduzida uma nova ordem clerical. Né? Já no século IV, ele diz, o ministério eclesiástico passa a ser organizado em ordens sagradas, principalmente o episcopado, o presbiterato e o diaconato. A iniciação dessas ordens é realizada através de um rito de ordenação que introduz uma pessoa em um ofício local, mas não confere um poder que possa ser exercido em outros lugares. Ou seja, ainda no século IV, você não tem o que você poderia chamar do sacramento da ordem. O que você tem, né, já no século III e no século IV, é essa ideia da imposição de mãos. Né? Da imposição de mãos para que uma pessoa se torne, por exemplo, um presbítero. Mas você ainda não tem essa noção de uma ordem clerical, por exemplo, no século III. E mesmo no século IV, a ordenação permitia que aquela pessoa exercesse essa função apenas no local em que ela foi ordenada. Né? Ela não poderia exercer tal função em quaisquer outros lugares. Um outro sacramento interessante é o do matrimônio, né? Porque na visão católica romana, o matrimônio é também um sacramento. Nós protestantes acreditamos que o matrimônio é uma instituição criada por Deus. É uma instituição que faz parte da ordem criacional. Né? É uma ordenança divina. Mas a gente não acredita que o matrimônio seja um sinal visível da nova aliança. Né? E o Martus ele diz o seguinte, a relação de cuidado mútuo e doação entre marido e esposo é simbólica da relação Cristo e Igreja. Contudo, o mistério referido em Efésios 5 se encontra na relação entre Cristo e sua Igreja. Ele está citando esse texto de Efésios 5, em que Paulo faz uma analogia entre a relação do esposo e da esposa, né, a relação do casamento, com a relação de Cristo e a Igreja, e ali se afirma um mistério. Né? É importante lembrar que no início, o termo sacramento ele é bastante utilizado justamente como um mistério. Né? E óbvio que depois esse texto foi usado para se afirmar, por exemplo, que o matrimônio também seria um sacramento. Porém, o que a gente vê aqui em Efésios 5 é que o mistério a que Paulo se refere não é o casamento em si, mas é a relação de Cristo à Igreja. Ele somente utiliza o casamento, a instituição do casamento, para se servir da analogia. Mas o mistério a qual ele se refere é a relação de Cristo à Igreja. Então você também não tem a ideia de um sacramento, do casamento como sacramento nessa passagem. Ele diz o seguinte, até o século III, o matrimônio era um assunto familiar, arranjado por pais para seus filhos ou contratado por casais adultos por conta própria. Não havia cerimônia cristã de casamento. O que isso sugere fortemente? Assim como no caso da unção dos enfermos, como o casamento é uma prática leiga, como você não tem uma cerimônia conduzida por um sacerdote do casamento, isso sugere fortemente que nesse período da história o casamento não era visto como um sacramento, conforme ele seria posteriormente. E é interessante a gente observar que isso aqui levaria séculos, tá?
Até surgir uma cerimônia cristã do casamento, eu não vou me lembrar agora do século exato, mas isso não remonta sequer ao período patrístico. No século IV, por exemplo, você ainda não tem uma cerimônia cristã. O que você começa a ter a partir do século IV, século V, é um maior envolvimento dos bispos, um envolvimento até de natureza mais jurídica do que sacramental, na questão do matrimônio. Mas a gente tem firmemente estabelecido, e isso também faz parte do Novo Testamento, essa ideia, que é uma ideia que remonta até ao judaísmo, de que o matrimônio ele não é um sacramento. O Gary Wills ele tem uma conclusão bastante parecida, ao Martus nesse sentido. Ele diz o seguinte: o matrimônio, como Jesus o confirmou em Caná, ele está falando daquele episódio das bodas de Caná em que Jesus transformou água em vinho, era uma instituição judaica, não algo que ele tenha transformado em um serviço cristão, quando ajudou o casal de Caná a festejar seus convidados. Jesus não ungiu ninguém com óleo, como se requer em 4 sacramentos. Por outro lado, ele expulsou demônios, embora o exorcismo não seja um dos sacramentos, apenas um sacramental. A teologia católica é diferente. Acho que, inclusive, isso remonta a Tomás de Aquino, Existe uma diferenciação entre o que é um sacramento e o que é um sacramental. O que ele basicamente está dizendo aqui é que no tempo apostólico, o sacramento era um serviço judaico. Se você não tem ali nenhuma evidência da igreja apostólica, de uma espécie de rito da instituição pelos apóstolos ou por Jesus, porque o que o Concílio de Trento afirma é que o sacramento do matrimônio foi instituído por Cristo. Mas, apesar de Cristo ter participado de um casamento judaico, nós não temos absolutamente nenhuma evidência de que ele tenha criado uma espécie de sacramento cristão do matrimônio. Isso basicamente não está em lugar nenhum. Aproveitando que a gente está lendo essa citação, o Gary Wills ele traz o seguinte: no século XII, Pedro Lombardo peneirou diversas tradições, pronunciamentos e práticas, e os compilou em suas sentenças, que se tornaram a fonte de todos os tratamentos posteriores dos 7 sacramentos. Então, assim, como a gente falou no início, a fixação dos 7 sacramentos é nessa obra do Pedro Lombardo. Como cada sacramento precisava ser validado como vindo diretamente de Deus, e a base escriturística para essa alegação é muito frágil para a maioria deles, por muito tempo não houve certeza sobre o que deveria ser incluído na lista. Pois, por exemplo, não havia sacerdotes na igreja primitiva, logo a ordem que faz de um homem um sacerdote não poderia existir então. Então, basicamente, a gente não falou ainda do sacramento da ordem, mas como não havia a noção de um sacerdócio ordenado, você também não havia também a noção de um sacramento da ordem. Sustenta-se que Jesus instituiu o sacerdócio, mas a igreja teria levado tempo para entender o que Pedro e Paulo jamais entenderam. Além disso, quando se pensava que os últimos dias eram iminentes, não havia previsão de perdão após a grande ablução canceladora de pecados do batismo. Aí falou do sacramento que nós já falamos, Ele diz também o que nós já dissemos: Jesus não ungiu ninguém com óleo, como se requer em 4 sacramentos. Então é interessante, Você tem 4 sacramentos em que a unção com óleo é parte do instituto. Porém, nós não temos absolutamente nenhum registro no Novo Testamento de Jesus ungindo qualquer pessoa com óleo. Então, assim, como é que você pode dizer que Jesus instituiu esses sacramentos se ele não praticava os atos que administravam esses institutos? Isso é uma questão realmente bastante estranha para quem alega que eles eram algo instituído por Jesus, O Martus ele fala aqui do século V, então algumas dessas ele fala do século V, como o século em que, por exemplo, você tem o desenvolvimento da ideia de que o batismo ele causa uma impressão na alma do batizado, Isso se deu graças principalmente à teologia do pecado original de Agostinho, que acabou sedimentando o espaço para a definição do batismo infantil, A questão da confirmação. A confirmação, que muitos conhecem como crisma, é um sacramento que a gente não comentou. É importante trazer essa documentação. A bênção pós-batismal do bispo torna-se um rito separado de confirmação. Isso aqui ele está falando do século V, É porque o artigo dele vai dividindo por períodos da história. Mas é amplamente ignorada por pais e bispos. Reformadores francos fabricam as chamadas falsas decretais, é o que a gente já falou, os pseudo-decretos de Isidoro. Em parte para provar que os primeiros papas
incentivavam o uso do sacramento, dizendo que ele proporcionava fortalecimento pelo Espírito Santo. Então, somente no século V, conforme nós já falamos, você tem a criação do sacramento da confirmação como um rito separado do batismo. Até então, a confirmação era o rito que fazia parte do processo do batismo, né? Ele diz, o que nós já comentamos, que os francos criam um rito específico para a unção dos enfermos, né? A respeito, no século V do matrimônio, ele diz, o clero lentamente começa a se envolver nos matrimônios, primeiro atuando como testemunhas públicas, depois oferecendo uma bênção. Mas não existe ainda o ritual de casamento eclesiástico. Os bispos tornam-se cada vez mais envolvidos na adjudicação de casas matrimoniais. Assim, um ritual eclesiástico de casamento é algo que você só vai... Eu acredito, eu posso estar enganado em relação à data específica, mas é algo que só vai surgir no segundo milênio. Acredito eu que ali no século XI, século XII, século XIII, no período da Alta Idade Média, né? Você não teria no primeiro milênio um rito eclesiástico de casamento cristão. O Marcos, então, ele vai trazer um resumo do estado da evidência, que é como eu gostaria de fechar esse vídeo. Ele diz, os católicos mais velhos foram ensinados de que os sacramentos são sinais exteriores instituídos por Cristo para dar a graça. O novo catecismo usa essencialmente a mesma linguagem. Tal linguagem é enganosa, transmite a ideia de que o próprio Jesus disse a seus seguidores para realizar os 7 rituais religiosos. De fato, gente, a gente não tem isso no Novo Testamento. Ele vai trazer. Os estudiosos do Novo Testamento, no entanto, dizem que apenas o batismo e a Eucaristia podem ser remontados a Jesus. Os historiadores, por sua vez, nos dizem que a reconciliação eclesiástica provavelmente começou no século II, e obviamente que o que a gente chama de reconciliação eclesiástica é algo substancialmente distinto do que viria a ser o sacramento da confissão e da penitência, que os primeiros ritos de ordenação registrar são do século III, então você só tem um ritual de ordenação instituído registrado somente no século III, que a confirmação foi separada do batismo no século IV, que a unção dos enfermos foi pela primeira vez reservada a padres no século IX e que os casamentos na igreja se tornaram comuns apenas no século XII. É bastante interessante, assim como nesse pequeno parágrafo ele faz todo um resumo da questão histórica. Ou seja, nenhum dos 5 sacramentos adicionais podem, a partir da evidência bíblica ou histórica, serem estabelecidos como algo que foi instituído pelo próprio Cristo, né? O que, obviamente, refuta a alegação do Concílio de Trento. Então, tanto a evidência neotestamentária quanto a evidência histórica refutam a alegação do Concílio de Trento. Então, meus amigos, é isso, né? A gente tem um cenário aqui bastante claro, no sentido de que nós protestantes estamos bastante justificados em afirmar apenas 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia, porque eles foram de fato instituídos diretamente pelo próprio Cristo. Todos os outros são criações humanas, são criações da Igreja Católica Romana ou de outras igrejas também que seguem um sistema semelhante. É isso, espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, né, nos ajude também a compartilhar esse material e fiquem na paz de Cristo.